Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael do canal No Gramado em que a Luta Aguarda e o tema do vídeo de hoje é para falar a respeito da declaração da Leila, polêmica declaração dela sobre o Anderson Barros ser o melhor gerente de futebol do Brasil. É mole? Antes de mais nada, peço que se inscreva, deixe seu like e bora para o vídeo. Bom pessoal, para entender o Anderson Barros a gente tem que ver por que ele veio. Primeiro pessoal, o Anderson Barros ele vem depois de 2019 com o desligamento do Alexandre Matos, né? E ele vem pro Palmeiras, vindo do Botafogo, com uma nova política de contratações, que é o quê? Austeridade nas contas e gastar um pouco menos. Então o Palmeiras, quando o Anderson Barros vem, ele passa a gastar menos e passa a fazer contratações mais pontuais. O que é meu ponto em relação ao Anderson Barros? Eu acredito que ele seja apenas uma marionete. Eu acho que ele é um funcionário e, como qualquer funcionário, ele vai fazer o que o patrão dele manda. Eu não coloco tudo na conta do Anderson Barros. Só que eu tenho minhas críticas a ele. Vou explicar por quê. Primeiro, um dos grandes acertos do Anderson Barros. Aliás, dois grandes acertos do Anderson Barros que ele trouxe. Ele trouxe o próprio Abel, em 2020, e ele trouxe o Murilo. Vamos lá. O Abel, ele é um treinador que ele veio pro Palmeiras depois de uns 5 nãos que o Barros tomou de outros treinadores. Miguel Ángel Ramírez, BKSS, Heinz, vários treinadores disseram não ao Palmeiras nas negociações com o Barros. E acabou que ele conseguiu trazer o Abel, deu tudo certo, ok, show de bola, funcionou. Mas assim, outro exemplo, o Murilo. O Murilo, ele veio para compor elenco, ele não veio para ser titular e ele acaba virando titular. Ok. Então a gente pega que os dois maiores acertos do Anderson Barros vieram do acaso. Eles não foram planejados. Ele toma uns 5 nãos de treinadores e consegue trazer o Abel. Só que o Abel, quando veio, não era o Abel de hoje, cheio de títulos, respeitado. Era um treinador do PAOK da Grécia, que era um cara que nunca tinha ganhado nada, e ele veio pro Palmeiras. Deu tudo certo, mas foi uma aposta. E ele não tinha convicção nessa aposta. Aí que é a principal questão, na minha opinião. Ele não tinha convicção, tanto não tinha convicção, que ele procura treinadores antes. Se ele tivesse convicção no Abel e ele vai primeiro no Abel, eu paro. Ah, beleza, ele confiou no planejamento, mas não foi o caso. E o Murilo a mesma coisa. O Murilo, ele vem de um time da Rússia, se eu não me engano foi o Spartak Moscou, e ele vem de uma lesão, muito tempo parado, chega aqui e ele acaba ganhando a posição do Luan, mas a princípio, galera, ele não veio para ser titular. Ele veio para compor elenco, acabou, deu certo, mas mais uma vez, não foi convicção, foi acaso. E, volto a dizer, eu não acho que ele seja o melhor gerente de futebol do Brasil por conta disso e além. O Barros ele tem uma política de contratações que ele contrata muita aposta, muita. E muita aposta para compor elenco, que é gente que não brilhou em lugar nenhum e ele vem para cá. Muitas vezes ele paga caro também, mas isso acaba passando meio batido. Por exemplo, no caso do Flaco Lopes, a transferência do Flaco Lopes do Lanús, ela é altíssima, valores altíssimos, para contratar um atleta que nunca brilhou em lugar nenhum. E se a gente pensar que o real está valorizado em relação à moeda da Argentina, é ainda mais grave o valor que foi pago. A gente deveria ter tirado o Flaco em tese a preço de banana, né? Mas tudo bem. Além disso, a gente pode falar, poxa, mas aí é a Leila que comanda, ela que toma as decisões, e aí eu até respeito. Mas a gente cai em outro problema. A capacidade do gerente de futebol, ela vai tanto na questão de contratações, quanto na questão de vendas. Muito dos atletas que não rendem no Palmeiras, o Anderson Barros não tem capacidade de negociar. E não é negociar e emprestar para o Fortaleza pagando 60%, 70% do salário. É negociar o cara em definitivo. Sumir com o cara daqui. Vende para quem você quiser, para alguém que pague.
Vai no Japão, vai na China, vai na Arábia, no Catar. Vários jogadores medianos vão para essas ligas. Na MLS, grana, gente, grana. Então, o Barros ele tem esse problema. Ele não tem a capacidade de contratar muita apurada e ele não consegue se livrar de jogadores. E os jogadores, isso são os jogadores que não vão bem. E agora vamos falar de jogadores que vão bem. Galera, os números do Barros só não são piores por conta da venda do Endrick e do Danilo. Só que se a gente pegar os modelos de negócio, são bem estranhos. O Endrick foi vendido por valores altos, né? Foi noticiado 400 milhões de reais no total. Só que tem muitas metas aí, galera. Tem muitas metas. Metas que independem do Palmeiras. Metas que independem do próprio Endrick. Tem meta lá que se o Real tem que ganhar Champions League. Como assim? Como isso... O planejamento de uma temporada, gente, não vai depender de um atleta só. Então, assim, é um modelo de negócio que não vai chegar a 400 milhões. Não vai, gente. Não vai. A gente não pode ser inocente nesse caso. E a venda do Danilo, 20 milhões de libras. Poxa, que legal. Boa venda para um volante, eu também acho. Só que a gente tem que pensar que o Danilo tem 20 anos de idade, tem 2 Libertadores no currículo, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e 2 Paulistas. E, gente, o Danilo foi vendido por 20 milhões de libras, valores muito próximos que o Andrei foi vendido do Vasco. E se a gente pegar que o Danilo foi vendido de maneira parcelada, fica pior ainda. O Palmeiras vai receber o valor do Danilo em 3 anos. É muita coisa, gente. Então, por esses fatores, eu não consigo ver o Barros como um melhor gerente de futebol do Brasil. Talvez ele não seja o pior, porque, na minha opinião, ele cumpre as ordens da Leila. Só que falar que é o melhor... Olha isso, gente. O cara não tem desenvoltura em negociações. A gente só consegue contratar jogador pagando muito caro por jogadores que nem são tão bons. Como eu falei, o próprio Flaco Lopes. É inadmissível a gente falar, a Leila falar no caso, que ele é o melhor gerente de futebol do Brasil. A gente está ganhando, primeiro, por conta do Abel, o mérito é dele e da comissão. Segundo, a base desse elenco, quem montou foi o Matos, não foi o Barros, foi o Matos. A maioria dos jogadores que são pilares desse time foi o Alexandre Matos que trouxe. E a gente tem que pensar também que o Barros, cara, é surreal, velho. Eu me perco até no raciocínio. É surreal. Eu vi essa notícia, eu fiquei maluco. A gente ganha apesar desse cara, galera. A gente não ganha por causa desse cara. Esse cara não é a referência. Ah, lembrei. E a gente tem que pensar que muitos dos atletas da base que subiram pro profissional, tô falando de PK, Danilo, Renan, que deram retorno esportivo, claro, vendas não foi tão legal. E hoje, se a gente pegar o próprio Endrick, o Giovani, quem começou essa paradinha de apostar na base chama Paulo Nobre, gente. Então não dá pra pegar, subiu o Endrick pro profissional, o Barros é muito bom. Não. Porque o Endrick veio pro Palmeiras muito antes do Barros. Então, não. O Barros não é esse cara, gente. O Barros não é o melhor gerente de futebol do Brasil. Não é nem o melhor dos que passaram no Palmeiras. E é isso. Eu discordo totalmente dessa fala da Leila. Antes que venham os passapanos encher o meu saco, é simples, galera. Eu não tô pedindo fora a Leila, eu não tô pedindo nada disso. Eu só tô comentando a declaração dela. Ele não é o melhor. É a mesma coisa que eu falar, sei lá, eu adoro o Everton. Eu adoro o Everton, goleiro. Só que ele não é o melhor goleiro que tem no Brasil hoje. Não é, galera. Eu adoro ele, mas não é. Não é. Tem goleiro melhor que ele. São poucos? São, mas tem. Então, vamos ter calma. Principalmente nas declarações, Leila. Vamos ter calma. E não vamos irritar a torcida, que a gente tá vivendo um momento muito bom. Mas esse tipo de declaração acaba sendo como se você estivesse tirando uma onda com a cara do torcedor. Tá ganhando. E por isso que existe essa graça. Mas no minuto que para de ganhar, aí eu tenho certeza que vão jogar
a culpa nas costas do Barros, sendo que ele não é o único responsável, tá? Ele não é o melhor do Brasil. Só que minha crítica não é só por ele estar lá, e sim também quem traz e quem mantém, tá bom? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e é isso. Avante palestra!